Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar agora, não vou conversar com um colega diria os mais antigos, de Priscas Eras, quer dizer, desde a Universidade Federal da Bahia, professor aposentado e professor emérito da Universidade Federal da Bahia. Eu não ouso dizer quantos livros o professor Jair Nilson da Silva Paim já publicou, e muito menos ainda quantos artigos ele publicou. Não ousaria, porque passaríamos aqui provavelmente muito tempo. Mas ele publicou um livro extraordinário, Saúde Coletiva, com o professor Naumar. Ele vai dizer, Naumar de Almeida Filho, ex-reitor da UFBA, e ele vai dizer algum outro título que ele queira sugerir. Mas eu propus a ele que nós conversássemos sobre esse precioso livro, SUS, com o subtítulo Tudo o que você precisa saber. E eu acho que o Brasil precisa saber mais sobre o SUS. Mas, antes de começar, meu caro Jair Nilson da Silva Paim, que eu chamo mais de Jair, e eu vou lhe fazer uma pergunta que você não está esperando, que é quem é Jair Nilson da Silva Paim? Porque se conhece o professor, conhecemos o homem que publica, mas essa pessoa que não gosta muito de conversa, quem é? É um cidadão brasileiro, Nery. Muito obrigado aí pelo convite. E um cidadão de Salvador, que nasceu e viveu muito tempo na Cidade Baixa, em Itapajipe, pedaço da cidade que eu me identifico muito. E agora moro mais perto de onde eu trabalhei 50 anos na Universidade Federal da Bahia, aqui no Canela. Eu gosto de ser professor na vida. Gosto de ser professor na vida, mas eu acho que você gosta mais de ser avô do que de ser professor na vida. Estou certo ou estou errado? Tá certíssimo. Só que avô demorou um pouquinho de chegar, né? Professor, desde 20 e poucos anos eu era. Eu me lembro, Jair, nós somos contemporâneos e desde sempre você esteve envolvido em monitorias e depois se tornou essa referência de professor no Instituto de Saúde Coletiva. Mas você já foi professor da Faculdade de Medicina, não já? Com certeza. Eu entrei na universidade pela Faculdade de Medicina da UFBA, fiz mestrado em medicina interna pela mesma faculdade, pela mesma universidade, e logo em 1974 eu fiz uma seleção pública para ser auxiliar de ensino, como se chamava na época, e fiquei como professor da Faculdade de Medicina até 1995, quando nós criamos o Instituto de Saúde Coletiva, e com isso eu me transferi para essa nova unidade da UFBA. Então foram mais de 20 anos como professor da Faculdade de Medicina da UFBA. Jair, é, circula em vários lugares que você é um dos pais do SUS. Isso é verdade? Eu não sei se o SUS tem pai. Se eu pudesse dizer que o SUS tem um pai, eu diria que ele é filho dos movimentos sociais que lutaram contra a ditadura. E eu participava, como você também, desses movimentos, e assim com os estudantes, com professores, pesquisadores, sindicatos, associações de moradores, mulheres da periferia, a Igreja Católica, das comunidades de base, foi esse conjunto de entidades e de grupos sociais que constituíram aquilo que nós chamamos do movimento da democratização da saúde, que depois chegou à Constituição e resultou no Sistema Único de Saúde. Então, na realidade, foi um movimento social, eu tive alguma participação, mas outros tantos sujeitos individuais e coletivos
tiveram o mérito de construir esse sistema, que para alguns é o maior patrimônio público do povo brasileiro. Você foi contemporâneo nessa criação do SUS de Sérgio Arouca, eu imagino, quer dizer, pelo que eu Sim. sei, e inclusive é uma referência para nós todos, né? Mas eu tenho a sensação de que hoje, na universidade, na faculdade de medicina, se fala menos de pessoas como o Sérgio Arouca. Você concorda comigo? Eu acho que é normal que essas coisas aconteçam. As pessoas, quando dão certas contribuições e ficam, de alguma forma, na história oral, dos seus amigos, etc., tendem, de alguma forma, a desaparecer dos grandes debates. Mas em outras áreas, e particularmente na área de saúde pública, ou na área de saúde coletiva, ou eu diria na área dos conselhos de saúde, dos movimentos sociais, o Arouca é uma referência central. Quem vai visitar hoje o Castelo da Fiocruz, ali na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, vê logo a estátua do Arouca. A Nacional de Saúde Pública tem o nome Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Então, como a área médica tem outras referências que eles valorizam talvez mais, o Arouca pode estar um pouquinho mais diluído. Mas seguramente na área de saúde pública, na área de saúde coletiva, é uma das maiores referências. Eu tive a oportunidade de escrever em algum momento que a saúde pública pode ser citada antes e depois do Arouca, e que o Arouca inundou de dignidade a saúde pública brasileira. Ô, Jair, quais foram as pessoas com quem você mais trabalhou e mais articulou o seu trabalho? Porque eu ouso dizer, e você, e tenho certeza que muitos concordarão comigo, você é um brasileiro do mundo. Você se define, quando eu lhe pergunto quem é você, você diz, sou um cidadão brasileiro. Mas eu acho que você é, na saúde coletiva, um cidadão do mundo. Sei que você trabalhou com algumas pessoas. Você pode contar um pouco como foi o seu percurso, as articulações que você pôde fazer com a Argentina, Uruguai, fora do Brasil, para construir essa saúde coletiva que o Brasil tem hoje? Eu vou começar um pouco, Nery, pelos internacionais, alguns deles você conhece, por exemplo, o Basaglia. Basaglia nós trouxemos aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o Basaglia lá em Roma, em Aricia, perto de uns 40, 50 quilômetros do centro de Roma. Giovanni Berlinguer, que foi o senador Giovanni Berlinguer, que foi irmão do Enrico Berlinguer, que foi o primeiro-ministro da Itália, também era uma referência internacional. O Vicente Navarro, professor da Johns Hopkins, na área de planejamento de saúde, de política de saúde, também participou desse movimento no âmbito internacional. O Juan César Garcia, que é um sociólogo argentino, teve um papel muito importante na Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, para difundir esse conhecimento, esse pensamento mais crítico. Assa Cristina Laurel, que era uma sueca, que trabalhou muito tempo na Universidade de Xochimilco, no México. Então, eram várias as referências internacionais que nós tivemos oportunidade de dialogar. E isto foi, de alguma maneira, uma resultante natural daquilo que se criou no Brasil. Quer dizer, eu diria que a saúde coletiva tem como diriam os jovens hoje, uma pegada brasileira. Ela tem uma marca latino-americana, mas é uma pegada brasileira. Então, esse Uhum. movimento que aqui no Brasil, além do Sérgio Arouca, tinham outros companheiros, Sebastião Loureiro, aqui na Bahia, tínhamos Guilherme Rodrigues da Silva, que era um baiano, mas professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Reinaldo Guimarães, professor da Universidade
estadual do Rio de Janeiro, José Gomes Temporão, que depois passou a ser ministro da Saúde no governo Lula. Então, foram essas pessoas que, no âmbito, Sônia Fleury, que teve um papel muito importante, Carmen Teixeira, aqui na Bahia. Então, são essas pessoas que, se organizando enquanto um movimento que, ao mesmo tempo, era político e, ao mesmo tempo, era um movimento teórico para poder fazer uma crítica à saúde pública convencional, uma crítica à medicina preventiva e à saúde comunitária com matriz norte-americana e criarmos algo novo. Quer dizer, isso foi uma articulação brasileira com esses companheiros que eu mencionei anteriormente no âmbito internacional, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no Canadá, etc. Eu li outro dia que teve um sul-americano que, inclusive, quando você recebeu o título de professor emérito, lhe escreveu. Como se chama ele? É uma figura que eu tenho o maior carinho, respeito e admiração, e é um pensador que é o professor Mário Testa. Ele é um professor que praticamente inventou uma metodologia de planejamento aqui na América Latina, é uma referência para todos nós. Semana Uhum. passada ele fez 99 anos e nós sempre fazemos uma homenagem para ele pela contribuição que ele nos deu enquanto latino-americanos para pensar os países subdesenvolvidos, dependentes e, de alguma forma, que buscam alternativas que vão além do setor saúde. O Mário Testa ele pensava o setorial para chegar no societário. Então, essas relações entre saúde e estrutura social, saúde e sociedade, nós devemos muito ao pensamento de Mário Testa. Uhum. Ô, Jair, você considera que o ensino médico tem dado a importância que merece à saúde coletiva? E eu digo por quê. Eu fui também professor 35 anos da Faculdade de Medicina, circulei muito pelo ISC, muita gente achava até que eu era do ISC, não de medicina, o que me orgulhava muito quando confundiam, diziam, você é do ISC, eu dizia, eu sou de medicina, mas o ISC é uma das minhas casas. E eu vi que os estudantes estão mais interessados numa tecnologia imediata, na cardiologia, na cirurgia. Eu diria que práticas que enriquecem ou podem enriquecer as pessoas muito rapidamente. Como é que você vê isso na formação médica hoje em dia, né? 2024, século XXI? Como é que o que você pensa disso, dessa formação que vai pela tecnologia e que deixa fora a ética, a bioética, a saúde coletiva, o comunitário, o comum, quer dizer, aquilo que é de todos para serem formados na direção de uns poucos. E eu digo isso porque daqui a pouco a gente vai voltar ao SUS, que é o que eu acho que é importante. O SUS é de todos e para todos, mas eu tenho a impressão que a medicina é formada para poucos e não para todos. Perfeito. Olha, Nery, essa pergunta é extremamente pertinente e, ao mesmo tempo, é complexa. Eu vou fazer uma reflexão com você, misturando um pouco com opinião e experiência pessoal. Primeiro, destaque que eu já escrevi muito e já participei de muitos debates sobre educação médica, eu posso rapidamente depois mencionar alguns deles, mas eu estou afastado da Faculdade de Medicina há quase 20 anos. Quer dizer, eu saí da faculdade para o Instituto e que isso, de alguma forma, reflete a nossa posição crítica que saúde pública ou saúde coletiva não são especialidades médicas e não são, portanto, um departamento, digamos assim, da Faculdade de Medicina. Por isso que nós criamos, inclusive, o ISC, o Instituto de Saúde Coletiva. Então, essa nossa posição, de certo modo, vai indicar algumas dificuldades que nós tivemos no âmbito da Faculdade de Medicina. Os departamentos de medicina preventiva, quando foram pensados nos Estados Unidos e depois
com a reforma universitária de 1968, foram incorporados nas escolas médicas, eles tinham uma visão que os departamentos de medicina preventiva poderiam induzir uma certa mudança de atitude dos estudantes de medicina para terem uma perspectiva mais social, como você chama a atenção, uma perspectiva preventiva, de entender a saúde nas suas relações com a sociedade. Mas a maneira com que isto foi pensado é como se os departamentos fossem uma espécie de enzima que iria estimular a mudança e depois ele até poderia ser dissolvido. Entretanto, no final dos anos 60, Juan César Garcia fez um estudo muito interessante do ensino médico, da educação médica, nas universidades das Américas, incluindo a América do Sul, e mostrava que esses departamentos não conseguiram ter êxito nessa tarefa. E como uma continuidade desses estudos do Juan César, a tese de doutorado do Sérgio Aroca, que se chama O Dilema Preventivista, o próprio nome já está insinuando a situação, é que o Departamento de Medicina Preventiva não podia fazer milagre quando a hegemonia do individual, do biológico, do privado, de alguma maneira, de uma perspectiva de tratar a medicina como um negócio, ele não conseguiu fazer isso. Então, o Aroca dizia que tinham duas possibilidades de você avançar. Uma era produzindo uma prática teórica, ou seja, investigações concretas em determinadas situações, e quais são os limites e as possibilidades dessa mudança da educação médica. Outra coisa é uma mudança do sistema de saúde, porque se o sistema de saúde aponta para tratar a saúde como uma mercadoria, os estudantes não são bobos, vão querer ver como é que eles podem se dar lucro. Hoje, só um parêntese, tem faculdades que o estudante paga R$ 1.000 por mês para poder aprender medicina. Como é que essa pessoa que investiu R$ 10.000 por mês para ser médico vai querer depois trabalhar no Sistema Único de Saúde? Onde é que o dinheiro que ele ou a família aplicou vai poder ter retorno? Então, essa é uma situação do próprio sistema de saúde. Por último, o que o Aroca também chamava atenção era o fato de que, na nossa sociedade capitalista, se impõem diferentes valores às pessoas. O valor de uso e o valor de troca. Uma parte da população que usar a sua força de trabalho como um valor de troca para poder vender no mercado. Uma sociedade como essa tem todas essas limitações. Quer dizer, não é uma faculdade de medicina em si, ou os estudantes com mais ou menos sentimentos humanitários, ou mesmo os professores, dá essa situação. Então, eu acho que esse referencial, tanto das pesquisas do Juan César, quanto das pesquisas de Aroca, nos ajuda muito a entender essa pergunta que você fez, porque é uma pergunta complexa, vai exigir uma resposta razoavelmente complexa, fundamentada, portanto, em pesquisa. Mas eu ainda agregaria, para encerrar essa primeira parte da reflexão, dizendo que mudou muito o ensino médico no Brasil nos últimos tempos. A maior parte, nós somos hoje no mundo o segundo país que tem mais faculdades de medicina, né? Nós já passamos os Estados Unidos, já passamos a China, nós só perdemos por pouco para a Índia. Então, com essa quantidade toda, vamos chamar até assim, uma epidemia de faculdades de medicina, sobretudo de 2016 para cá, mas uma boa parte são faculdades privadas, portanto, ligadas aos negócios de um setor privado da saúde que ganha dinheiro com a prestação de serviços e agora está formando os seus médicos à sua imagem e semelhança. Então, esse é um quadro hoje muito sério. Houve tentativas
por exemplo, e suspender por um tempo a abertura de novas faculdades, mas a força política e econômica desses grupos, né, que conseguiu pressionar, e isso está em curso, o próprio Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, tem um estudo recente que vai mostrando umas 8 ou 10 instituições estrangeiras que estão controlando hoje o ensino médico no Brasil. Então, com toda essa complexidade, você imaginar que o professor ou que o estudante, pelos seus bons propósitos, vão mudar a situação, efetivamente a gente pisar um pouco nesse molhado. Eu acho que a gente tem que entender que não vamos poder produzir médicos para o SUS com este tipo de formação ou de produção em que a medicina como um negócio e não como um bem público é o que está passando dentro da estrutura social brasileira. Eu tenho ouvido e participado de alguns eventos, e não são poucas as pessoas que dizem que nós estamos formando bons técnicos, mas destituídos de humanidade. Isso no campo médico. Então, minha questão é a seguinte: tem alguma saída, eu diria, a médio e curto prazo para isso? Existe. Nós vivemos numa sociedade de consumo capitalista, é do ter e não do ser. Você vê alguma, alguma janela que possa, digamos, nos dar a esperança de que isso possa mudar? Olha só, Nery, como não está no horizonte, é, pelo menos para os próximos anos ou décadas, uma mudança na sociedade brasileira, as mudanças que nós tivemos foram mais regressivas do que progressistas, eu acho que a gente tem que trabalhar com o real. E este real hoje é praticamente nós termos um sistema de saúde híbrido, ou seja, você tem uma parte pública, que é o SUS, e uma parte privada que tem essas características que eu explicitei antes na pergunta anterior. A parte pública, eu acho que tem coisas sim para serem feitas. Então, as faculdades de medicina que são ligadas às universidades públicas, e aí eu estou estendendo para além da medicina, estou falando em fonoaudiologia, enfermagem, odontologia, psicologia, etc., nutrição, etc., elas têm uma responsabilidade muito grande, porque estão usando dinheiro público para formar gente que vai trabalhar no cuidado das pessoas. Então, essas escolas, elas têm a obrigação, ao meu ver, de formar pessoas para o Sistema Único de Saúde. Isso no âmbito da graduação, mas também, e sobretudo com a criação das residências, sejam as residências médicas, sejam as residências multiprofissionais, quem paga as bolsas desses residentes, a maior parte, quase 90% das bolsas, ou um pouquinho mais, são pagas pelo SUS. Então, não faz sentido, pelo menos lógico, não é, que o SUS, não é, pague por essas bolsas e não forme as pessoas, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, para as necessidades do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que por esta via, através do SUS, através daquilo que nós chamamos hoje de uma gestão do trabalho e uma educação na saúde, e que o Ministério da Saúde, até pela Constituição, tem uma responsabilidade de liderar a formação dos chamados recursos humanos de saúde, eu acho que esse é um processo que, sim, tem saída e podem ter saídas que não vão levar muito tempo. Então, por exemplo, se nós inserimos nas secretarias estaduais um próprio ministério que já possui isso, ou eventualmente nas secretarias municipais, porque a maior parte das secretarias são de municípios com menos de 20 mil habitantes, mas pensando nas secretarias maiores, de criação de instâncias que estejam preocupados com aquilo que nós chamamos de educação permanente em saúde, porque não basta você trabalhar na graduação,
a esta formação humanística que você defende, eu defendo também, mas que também respeite que a técnica nos ajuda. Existem tecnologias de diversas ordens, tanto a tecnologia da palavra que você usa no cuidado do seu paciente, como a tecnologia instrumental, de medicamentos, de vacinas, etc. As combinações tecnológicas podem ser acionadas para você ter, eu sempre digo assim, um modelo de cuidado, um modelo de atenção e não um modelo de desatenção, e que é o vigente hoje no Brasil. Então, eu diria que se nós aproveitarmos melhor os recursos que o próprio SUS já tem, e eu diria ainda mais, as instâncias que foram criadas, sobretudo nos últimos 20 anos no Brasil, que são instâncias vinculadas à gestão do trabalho e a educação na saúde, no sentido muito amplo, que não é cursinho de atualização, não é cursinho de educação continuada, mas é uma educação permanente voltada para adultos e que estão preocupados com o seu real de hoje, mas também o que vai acontecer com sua família amanhã, de modo que não é uma questão apenas, vamos dizer assim, de boa vontade das pessoas, que a gente possa fazer uma crítica moral se esse gosta mais ou menos de dinheiro. Mas é que se o próprio sistema estimula que as pessoas desumanizem o cuidado, paciência, mas a gente pode mudar o sistema, as práticas de saúde, as instituições de saúde. Eu acho que o SUS é um grande caminho e alguns passos importantes têm sido dados, pelo menos nos últimos 20 anos. Eu tenho visto, andando pelos centros de atenção na, eu diria, na saúde mental, o Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS, que foram criados como alternativa ao manicômio, asilar, exclusor. E eu tenho andado por alguns CAPs pelo Brasil e tenho verificado um certo entristecimento, um certo empobrecimento na qualidade técnica e mesmo um certo envelhecimento em alguns centros do pessoal. E uma das queixas que eu ouço sempre é de que eles se sentem abandonados. E eu acho que você toca aí nisso, né? Numa formação permanente. Quer dizer, eu tenho chamado isso do cuidado do cuidador. Quer dizer, que o Estado cuide do cuidador, para que ele possa fazer um bom trabalho. E eu, aí é o testemunho que eu lhe dou, lamentavelmente, você deve talvez acompanhar isso em outras instâncias, há um certo abandono do trabalhador pelo poder público no campo da saúde. E eu tenho visto isso na saúde mental como um problema. E aí eu teria duas questões para colocar para você. Uma é de ordem bem genérica. Eu ouço muito uma conversa ambivalente com relação ao SUS. Agora, durante a pandemia, todos disseram: se não fosse o SUS, estaríamos em maus lençóis. Quando passa a pandemia, eu ouço muita gente dizer: mas o SUS, quer dizer, não serviu, não me deu, não pude. Há uma certa ambivalência com relação ao SUS. Essa é uma questão. A outra é: eu compreendo muito mal esse subfinanciamento que o SUS sofre, né? O médico ganha pouco, a meu ver, para trabalhar num serviço de saúde público, 3.000, 4.000 reais, e tem mais. Agora, com esta terceirização, com essa pejotização da saúde, quer dizer, que as pessoas são contratadas como se elas fossem empresa. Como é que você vê isso, eu diria, numa perspectiva do SUS? E de que modo, aliás, eu vou completar, outro dia eu ouvi, acho que foi o professor Gastão Wagner dizer, o SUS precisa criar uma carreira dentro do SUS, uma carreira de profissionais, para que as pessoas entrem, cresçam, ganhem melhor e saiam no final numa condição adequada pelo trabalho que fez. Como é que você vê tudo isso? Talvez eu tenha misturado muitas coisas, mas como é que você vê isso tudo? Para facilitar a resposta, primeiro que eu concordo em gênero, número e grau com a proposta do Gastão Wagner. Aliás, isto está proposto desde a oitava Conferência Nacional de Saúde, a histórica de 1986. Então, começar por aí. Eu acho que
os trabalhadores vinculados aos CAPs, e particularmente os trabalhadores da saúde mental, que tiveram a oportunidade de desenvolver uma reforma psiquiátrica aqui no Brasil, o sentimento de abandono é inteiramente compreensível. De 2015 para cá, vem praticamente regredindo de uma forma progressiva a prioridade concedida à rede CAPS, à rede de atenção psicossocial, e muito especialmente aos cuidados que se faziam diferenciados dentro dessa rede. Quer dizer, nós tivemos, e você é uma das pessoas que pensou criativamente alternativas, como consultórios de rua, trabalho com comunidade, com a parte toda de cultura, né, com a parte de economia solidária. Quer dizer, todas essas criações que foram, que vicejaram, né, é, há 20 anos atrás, elas foram esvaziadas depois que o Brasil, do ponto de vista político, foi regredindo e piorou em 2016, e não quero adiantar as suas perguntas, mas praticamente quase que acaba uma civilização razoável no período de 2019 e 2022. Então, para poder você recuperar, não é nem avançar, recuperar a situação, não só a gente está começando a falar dos CAPs, mas de outras tantas áreas. Um exemplo bem concreto, vacinação, para poder você reconstruir isso, o estrago foi muito intenso, Nery. Isso vai demorar algum tempo. Então, eu acho que o sentimento de abandono é corretíssimo, e também já estou adiantando que isso não vai ser possível de consertar neste governo. Isso vai ter que ter um outro processo para recompor aquilo que se fez antes. E entre a questão da CAPES, dos CAPs, e a questão da proposta de carreira para os trabalhadores de saúde. Com isso, eu vou além dos médicos, que, por exemplo, se você for ouvir a retórica das entidades médicas, falam de Estado, mas pensando só como médico, mas eu estou dizendo a necessidade de uma carreira para o SUS, respeitando as especificidades das diferentes profissões e as regiões do país, que nós somos um país muito desigual em termos regional, étnico, social, etc. Eu acho que esse é um caminho. Agora, o Estado brasileiro, e aí eu não estou falando de governos, o Estado brasileiro, eu estou me referindo ao executivo, ao legislativo e ao judiciário, nunca valorizaram esses três poderes, e o Estado, como representante geral desses três poderes, o Estado nunca valorizou efetivamente os trabalhadores de saúde. De modo que basta lhe dizer um exemplo bem simples. Quer dizer, o piso da enfermagem, que houve 30 anos de luta para poder ter esse piso, e depois de muita luta se conseguiu que o Congresso aprovasse, e até aquele sujeito que foi o presidente até 2022 sancionasse essa lei, etc., o, chegou o Supremo Tribunal Federal movimento, uma certa pressão, para sustentar o piso da enfermagem. Na parte pública, o governo Lula conseguiu bancar. Então, o governo Lula gastou bilhões, poder a palavra do candidato que iria valorizando o piso da enfermagem. Mas o Supremo Tribunal Federal, não vou dizer engavetou, mas hibernou esse projeto durante muito tempo. Então, em determinadas situações, que o legislativo avança, mas o executivo trava. Outras vezes, o executivo avança e o legislativo trava. Outras vezes, ambos os lados políticos avançam, mas o judiciário trava. Então, a visão, em conclusão, a visão que houve uma tese recente defendida em São Paulo de uma advogada
estudou as várias decisões que o Supremo Tribunal Federal toma em relação à saúde. E, pasme você, a visão predominante expressa pelos nossos ministros do Supremo em relação ao SUS e à saúde é que o SUS é coisa para pobre, quase um favor do Estado para atender a população carente, aquela população que não teve condições de comprar o seu plano de saúde ou o seu serviço de saúde no mercado. Então, nesse sentido, que vai valorizar os trabalhadores do SUS como são valorizados os servidores do Judiciário, do Ministério Público, que têm carreira, que ganham 3, 4, 5, 6, 7 vezes o que ganha um médico, o que ganha uma enfermeira. Então, é essa visão que eu queria concluir, que é hegemônica, que é dominante no Brasil e que se expressou nesse exemplo que você deu durante a pandemia, que o SUS é uma coisa para pobre e para pobre, eu vou dizer isso com a dor no coração. Eles pensam assim, eu não, mas pensam assim: qualquer coisa serve, é favor, ele vai ficar até gratificado. Então, enquanto nós não tivermos da cidadania brasileira uma luta dizendo que o SUS é nosso, né? Todos nós somos SUS e precisamos melhorar este cuidado que é para todos, eles vão continuar trabalhando dessa perspectiva. Mas a carreira do SUS, eu acho que é uma grande bandeira. Isto foi entregue no dia 5 de agosto de 2022 ao então candidato Lula como uma das propostas do movimento da reforma sanitária. E nós estamos atentos no sentido de quais são os passos que o governo que se instalou em 2023, com todas as dificuldades que nós conhecemos, tenha a possibilidade de iniciar esse processo de discussão da carreira do SUS. Eu tenho conversado com alguns secretários do Ministério da Saúde, especialmente na área de recursos humanos, e há exatamente essa perspectiva. Só que eu não sou mais menino, você também não é, talvez algumas das pessoas que vão nos ouvir também não são. O Ministério da Saúde é um ministério que, apesar de ter uma quantidade de recursos razoável, não tem governabilidade na área dos seus servidores. Quem manda nos servidores é o Ministério da Gestão, é o Ministério da Área Econômica, é o Ministério, a chamada Casa Civil. São os chamados ministérios sistêmicos. É aí que reside o poder. Uma ministra da Saúde, como nós temos hoje, um ministro da Saúde, tem uma governabilidade bastante limitada em relação ao que pode fazer com uma carreira. Se essa carreira não passar pela área econômica para poder ou pela Casa Civil para chegar ao Congresso Nacional e se negociar, isso é apenas uma demanda de um movimento, mas não uma política concreta. Eu fico devendo discutir depois o subfinanciamento, se você tiver algum tempo e aí alguma possibilidade. Hum. Você toca numa coisa que eu vou sair um pouco da saúde, e eu pensava, Jair Nilson, na educação. Quer dizer, quanto ganha uma professora, eu chamaria ainda, na minha linguagem de velho, primária, né? Quer dizer, ninguém quer mais ser professor. Outro dia eu li um texto de um japonês e fiquei interessante, fiquei curiosíssimo de saber, não sei se isso é verdade, de que a única pessoa diante da qual o imperador japonês se curva é diante de um professor, ou o inverso. A única pessoa que não se curva diante do imperador é um professor. E eu achei isso absolutamente extraordinário. E pensei, meu Deus, aqui o professor, ninguém quer ser professor. Se algum filho disser, você, professor, vou estudar pedagogia, nós vamos ficar todos assustados e vamos pensar, vamos ter que sustentar esse filho, essa filha para o resto da vida, porque eles vão ganhar uma miséria
que não dá, sem falar nas condições da escola, nas condições dos alunos, a questão do livro. Outro dia nós vimos uma professora pegar livros do MEC, do Ministério da Educação, jogar numa lata de lixo. Eu achei que aquela pessoa deveria ser presa por desrespeito a todos nós. Não sei o que aconteceu com ela. Então, eu fico, e seria talvez a questão que eu vou lhe colocar caminhando para o encerramento de nossa conversa, sem uma educação, quer dizer, você vê alternativa para esse país sem um investimento sério na educação, educação com letra maiúscula, não só a educação universitária, mas a educação que eu chamo primária, nível médio, quer dizer, que nós tenhamos uma massa crítica. Você viu outra alternativa que não seja por aí? Estou respondendo um pouco por você, é uma pergunta enviesada. Quer dizer, você vê alguma alternativa para esse país se tornar um Estado de fato, enquanto não investe na educação? A pergunta é não. Quer dizer, um país que produziu um, um Paulo Freire, um Anísio Teixeira, um Darcy Ribeiro, para citar três grandes referências, não merecia se encontrar na situação que nós nos encontramos em termos de educação. Nesse particular, Nery, eu diria que há um certo alento na área de educação, diferente da área da saúde, no sentido que as próprias lideranças empresariais desse país fazem, de alguma maneira, pelos seus próprios interesses, não vou entrar nessa análise, mas fazem um esforço no sentido de criar um movimento grande de valorização da educação. Eu não vou citar TVs, mas tem redes de TV que você vê uma ênfase muito grande na questão da educação. E como eles são mais importantes do que nós, meros professores ou meros trabalhadores da saúde, eu, você e muitos outros, eles têm influência no Congresso Nacional, eles fazem lobby no Judiciário, eles fazem lobby é, no Executivo. Um dos homens mais ricos, que eu não vou citar o nome, do Brasil, patrocinam até mesmo a formação de lideranças nessa área, vão para os Estados Unidos, vão para os países europeus para terem uma visão crítica e chegarem aqui, se candidatarem a deputados estaduais, federais, etc., para lutarem dentro do próprio Congresso nessa perspectiva. Então, eu acho que a educação, eu lamento dizer dessa maneira, mas a educação tem mais parceiros para fazer avanços e para fazer reformas do que o SUS. Durante a pandemia, quando muitos estavam entusiasmados com o fato de que muita gente dizia: olha, o SUS é uma maravilha, olha, eu vacinei pelo SUS. Que realmente me emocionava era quando as crianças faziam manifestações que ali eu sabia que eram sinceras. Mas outras tantas, que eu não vou citar nomes de figurões desse país que defenderam o SUS naquela época, eu sempre me lembrava da grande obra do Chico Buarque, né? E que produziu o personagem da Geni do Zé Pelim. A Uhum. Geni era tripudiada, a Geni jogavam pedra na Geni, jogavam muitas coisas na Geni, até que chegou um cidadão com o Zé Pilim e os bispos de olhos vermelhos, os banqueiros, etc., pediram para a Geni fazer um sacrifício e atender com alguns favores durante a noite aquele sujeito. O sujeito foi embora depois, tanto para a Geni, dizendo que Geni era uma maravilha, estou, Geni, exausta, não é? Ver o homem do Zé Pilinho indo embora, aí começaram a dizer: joga pedra na Geni, ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um, maldita Geni. Mesmo Geni que tinha sido bendito antes. Isso eu não estou dizendo agora, não. Em todas as lives
e me convidaram durante a pandemia. Eu digo, vamos baixar um pouquinho a bola. Daqui a pouco o Zé Pilinho vai embora e vão dizer efetivamente o que é que se deve fazer com a Geni. A Geni era o SUS. Eu imagino, Jair Nilson. Eu tinha lhe proposto, e acho que não cumpri. O defeito é meu, não é seu, certamente. A pobreza dessa conversa cabe a mim, não cabe a você, que evidentemente é, respondeu de um modo, como nós já sabíamos e esperávamos, de um modo sensato, simples, objetivo, sério e político. Eu acho que você é um homem político, com P maiúsculo. Então, eu queria lhe agradecer. Mas eu ia dizer que minha proposta era o SUS que temos e o SUS que queremos. Mas eu acho que fica aí nas entrelinhas o SUS que queremos, um SUS para todos. Eu vou retomar a sua frase. O SUS que queremos é um SUS para todos, ponto. E não um SUS, como se diz por aí, um SUS para pobres. E eu acho, minha opinião, de que hoje o SUS não é um SUS para pobres. Eu acho que os ricos também se beneficiam do SUS, e largamente. Então, nós temos um SUS que é um patrimônio nacional, como você disse no começo. Então, eu queria lhe agradecer, começar a lhe agradecer essa conversa generosa. Seu tempo é precioso. Eu acho que nossa idade impõe atualmente que nós valorizemos nossos tempos. Não dá mais para gastar o tempo com qualquer coisa. E eu queria lhe dizer, meu caríssimo amigo, colega Jair Nilson da Silva Paim, que esses minutos que nós conversamos enriqueceram minha vida, enriqueceram meu trabalho. Muito obrigado. E eu queria lhe oferecer agora, é, em retorno, como diriam os outros, os versos de Ferreira Goulart, que está nesse livro, Dentro da Noite. E eu procurando alguma coisa para lhe oferecer em agradecimento, encontrei esses versos de Ferreira Goulart, que eu vou ler para você, e com isso nós encerramos essa conversa. Meu povo, meu poema. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo como no canavial, nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro como o sol na garganta do futuro. Meu povo e meu poema se reflete como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que quem planta. Então, eu queria lhe agradecer com Ferreira Goulart esta conversa generosa, que eu espero a internet não tenha comprometido muito em alguns momentos da sua fala. Obrigadíssimo, meu caro Jair Nilson da Silva Paim. Até a próxima. Me honra, Nery, ter essa conversa e sobre esse tema hoje aqui com você. Você pode usar da forma que melhor combinar com os objetivos do seu projeto. Obrigadíssimo. E se você que nos viu ou nos ouviu gostou dessa conversa, dê um like e me acompanhe no YouTube, no Instagram e no Spotify. Até a próxima.